voltando ao Efésios 4, então termina aqui, né? A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros doutores, como nós deixamos pastores para depois, para agora. Então veja que apóstolos ficaram para trás, irmão. Ficou para trás. Profetas ficou para trás. Evangelistas, que não existe em outra parte da Bíblia, das Escrituras, ficou para trás. Doutores, ficou para trás. E pastores? Será que pastores ficaram para trás? Só lembrando, irmãos, que pastores aqui, onde está escrito no Efésios 4, versículo 11, esses pastores não é o nome pastor. Não é o nome pastor. Mas, né, só para entendermos melhor, vamos deixar pastores. E você vai entender também que mesmo estando aqui pastores, você vai entender que não existe pastor. Não existe pastor. Eu separei também alguns versículos para mostrar para você quem é o pastor da nossa vida. Se é realmente esse pastor, como esse pastor me respondeu, dizendo sobre o pastor Messias, e colocando o título nele como pastor. 2 pastores nós temos? 2 pastores? Seria isso mesmo? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Em Mateus 26, 31, disse-lhes então o Messias: esta noite serei para vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mateus 26, 31. De qual pastor está falando aqui? Do pastor Marcos Feliciano? Não, é do pastor Silas Malafaia. É desse pastor que está falando que ele foi ferido e ele morreu pelo rebanho. É desses pastores que estão falando? É dos pastores da Universal? É dos pastores da Mundial? É dos pastores das igrejas pentecostais? É desses pastores que está falando esse versículo? Não. É de um só pastor, a qual foi ferido e morreu, mas ressuscitou pelo rebanho. Pelo rebanho. Mateus 26, 31. Em João 10, 4 diz: depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Voz de qual pastor é esse? Que pastor que é esse? Benihim? Esse é o pastor que fala e as ovelhas conhecem a voz. A voz aqui no caso é palavra. É a palavra que ele tem. Então quem deu a palavra foi o pastor. Qual é o pastor? O Messias. E é engraçado, eu estou notando aqui agora, eu estou vendo isso agora. Todas as suas ovelhas, depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora de onde? Para fora do quê? As ovelhas estavam dentro de algum lugar. Depois de conduzi-las, todas as suas ovelhas para fora da onde? E é engraçado que a tradução grega, né, do latim para o grego, do grego para o latim, do latim para nós aqui, se não me engano, se eu não estou enganado, eu não sei se é grego ou latim, que igreja significa trazido para fora, ou chamados para fora. Mas diz mais ou menos assim, que igreja significa arrancados para fora, trazidos para fora, alguma coisa assim. Para fora de onde, irmão? Para fora do quê? É interessante isso. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Em João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmão, o seu pastor dá a vida pelas ovelhas? Como ele dá a vida? Pregando? Aí ele está arriscado a levar uma bala perdida, alguém matar ele? Isso é dar a vida pelas ovelhas? Não, irmão. Dar a vida pelas ovelhas é salvá-las. Dar a vida para salvar as ovelhas. Isso, alguns pastores inventam isso. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, tem pastor que nem te conhece, nem sabe o problema que você está passando na sua casa, a dificuldade que você passa. Que pastor é esse? Há uns absurdos ainda dos membros, né? Tem membros que adoram o pastor e esquecem do Criador até.
Tem membros que adoram o pastor. Ele diz, o meu pastor dá a vida por mim. Irmãos, esquecendo esse membro, esquecendo esse irmão, que quem já deu a vida para ele foi o nosso Messias. A salvação depende do sangue do Messias, que já foi derramado no madeiro. Esse pastor é homem, irmão. E esse título não pertence a homem algum. Todos que têm esse título foi tomado do Messias, tomaram o título do Messias. Ainda que esses membros, esses irmãos falam que o pastor dá a vida para ele, já está errado em chamar eles de pastor. Está super errado quando você chega no homem e diz, ô pastor, esse é o meu pastor, já está errado. Agora, um absurdo total é quando você fala que o seu pastor dá a vida por você. Ou esse homem dá a vida por você. Aí, né, meu, paciência, né? Porque aí já não tem nem o que falar mais, poxa. No capítulo, no livro de João, capítulo 10, 16, diz, tenho ainda, é o Messias falando, irmão, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco que ele quis dizer ali era o aprisco de Israel. Era o povo de Israel ao qual ele veio. O Messias veio para o povo de Israel. Então, quando ele fala de aprisco, ele está falando de Israel, do povo escolhido ao qual, né, serviu a ele, do povo de Israel, a qual aceitou a vinda dele, né? Então, esse aprisco teria mais ovelhas perdidas, que somos nós gentios, né, que são todos os gentios, que depois de conhecer a verdade já não são gentios mais. Então diz, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz. De qual pastor, irmão, irmã, de qual pastor você tem ouvido a voz? Na verdade, quando você vai a uma igreja, você está ouvindo o pastor da sua igreja, o homem. Você não ouve a voz do pastor verdadeiro. O pastor que toma conta do rebanho, você não está ouvindo essa voz. Você está ouvindo a voz do homem que se intitula pastor. Que ele tomou esse título do nosso Messias. Ele tomou esse título dele. A força, né? Esse título não pertence ao homem. É do nosso Messias, o Salvador, daquele que morreu por você, daquele que apanhou por você, daquele que enfrentou esses homens, né, maus que existiam na época, o que derramou sangue por você no madeiro. Esse é o seu pastor. Esse homem não é nada, meu irmão. Esse homem não é pastor, coisíssima nenhuma. Ele diz aqui, preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá. Irmãos, é muito profundo isso. No livro de João, capítulo 10, versículo 16, e ele diz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, tem uns pastores aí, uns homens que se intitulam pastor, escandalosamente, eles dizem que esse versículo é para o final dos tempos. Irmão, isso é um escândalo que sai desses homens, que é difícil, para mim no caso, é difícil eu entender como eu pude estar lá 12 anos ouvindo essa porcaria deles, desses homens que se dizem pastores. É difícil entender, porque pensa bem, e haverá um só rebanho, e um só pastor, e haverá. Mas como nós lá lemos em Mateus 26, 31, que diz, disse-lhes então o Messias, esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito, ferirei o pastor. Haverá um pastor, um só pastor. Mas ali ele está dizendo que o pastor foi ferido. Então esse pastor não é esse versículo aqui, esse capítulo 10 de João 16, não é, nunca foi para o final dos tempos. Quando o nosso Messias, ele já era um pastor, ele já veio como pastor. O pastor das ovelhas, ele já veio. Então, quando ele conduziu as ovelhas, que ele diz que haverá mais ovelhas para conduzir, veja que ele está falando que é o pastor. Ele não vai ser o pastor, ele é o pastor das ovelhas. Então, quando ele veio, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi como pastor e é até hoje como pastor. E eu vou te fazer outra pergunta, você está em qual rebanho? O rebanho do pastor da igreja, do homem, ou o pastor
ou no rebanho do pastor Messias. Você tem a opção para escolher. Só que na vinda dele, na vinda do Messias, aí ele vai separar, irmão. O rebanho que é dele, realmente que é dele, e o rebanho que é do pastor homem. Porque a outra farsa que está lá em Hebreus 13, se não me engano, 17, Hebreus 13, 17, obedecer aos vossos pastores, isso é uma farsa tremenda, né? Porque se você buscar em Mateus 23, 8, Mateus 23, 10, há uma contradição com a própria versão da Bíblia que você tem. Pode estar procurando aí que você vai ver. Porque quando diz ali, ó, Mateus 23, versículo 10, nem vos façais, procura na sua Bíblia, se a versão não está contradizendo. Mateus 23, 10, veja se não está contradizendo com Hebreus 13, 17. Por que eu digo? Porque está escrito aqui em Mateus 23, 10, nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre. Quando você vai lá em Hebreus, obedecei, não vai estar mestres. Aí vai estar guias. Obedecei os vossos guias. Ou então obedecei vossos pastores. Ou então você pode estar pegando uma outra versão de Bíblia, que quando você se deparar com Mateus 23, 10, vai estar mais ou menos assim, ó, nem vos façais chamar de pastor, porque só há um pastor. Então lá em Hebreus 13, 17, para te enganar, eles mudaram. Já não está pastor. Obedecer a vossos guias. Quando está guias em Mateus 23, 10, lá não está guia. Lá em Hebreus 13, 17, lá vai estar pastor. Você entende que pode pegar qualquer Bíblia que você quiser. Pode pegar qualquer uma que você quiser, que você vai encontrar essa contradição. Leia Mateus 23, 8, 9 e 10. E vai para Hebreus 13, 17. Ali você vai encontrar. Tanto é que em Hebreus 20 diz do grande pastor. Lê Hebreus 13, 20, no versículo 20 de Hebreus 13, que vai estar lá, o grande pastor das ovelhas. O grande pastor. Então, se você vê, está contradizendo ali com Hebreus 13, 17, 13, 20, não pode. Isso é outra enganação, irmão. Mas continuando aqui, ó, né, que haverá um só rebanho, um só pastor. Hoje já há esse rebanho, irmão. Esse rebanho já existe hoje. Existe hoje. Deixa de receber convites de pastores para você estar indo na igreja, que eles dizem que lá é o aprisco, que você está no rebanho, que ele zela por você, ele toma conta de você. Irmão, já tem quem toma conta de nós. O seu pastor jamais pensa em tomar conta de você. Se você morre, se você está perdido em casa, se você está com fome, ele nunca pensa nisso não. Porque ele não dá a vida pelas ovelhas. Ainda que se ele der a vida pelas ovelhas, jamais. O título ele já tomou do Salvador, né? Já tomou esse título dele. Agora, morrer pelo rebanho, por um rebanho que ele se diz dele, para dar vida, jamais vai acontecer isso. Só há um pastor. Só há um pastor e um só rebanho. Em Hebreus 13, 20, olha, que eu acabei de falar, e o Criador da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas. Nosso Salvador, o Messias. Hebreus 13, 20. E esse mesmo pastor é o que nós lemos. Está lá em Mateus 26, 31. É o mesmo pastor, não mudou nada. Ou seja, ele não vai ficar para o final dos tempos isso. Ele já cuida desse rebanho. Ele cuida daqueles que querem ser cuidados por eles, né? Por ele. Se você quer ser cuidado pelos pastores, homens aqui da terra, já é um problema seu, né, irmão? Voltando lá para Efésios 4, agora nós já acabamos de ler o versículo 11, que diz: a uns ele constituiu apóstolo, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Nós vamos entrar dentro do capítulo 4 de Efésios, além de nós termos lido já, né, que apóstolos, profetas, pastores, essas coisas não existem mais, mas como está escrito, tem que ter alguma confirmação sobre isso, por que que eles vieram. E veja só que ainda a Bíblia que nós temos é uma segurança para a nossa salvação.
Irmãos, e por que eu digo que a Bíblia é ainda o veículo, né? É a ponte para a nossa salvação? Porque se você notar, em algumas passagens, como em Efésios 4, aqui que nós vamos ler agora, a própria palavra, ela pergunta, ela responde, ela limita, né? Além de nos convencer, além de nos exortar, pergunta, ela responde e ela limita também. Você quer ver, ó, como nós vem lendo, né, sobre o versículo 11 de Efésios 4. O versículo 11 diz: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Se você notar desde o começo do capítulo 4, Paulo vem falando como uma carta realmente. Se você voltar no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, para dar sequência no capítulo 4, você vai entender que Paulo já exortou, que Paulo já falou muita coisa ali, já pediu, Paulo já perguntou, já respondeu. Só que aqui no capítulo 4, versículo 11, então ele deixa meio que até para nós mesmos, né? Até para esses homens que se diz pastores, apóstolos, profetas, deixa um versículo meio que solto no ar. Porque se você notar, o versículo só diz isso: a uns ele constituiu apóstolos, profetas e tal, e tal, e tal. Se você ficar realmente só nesse versículo, somente nesse versículo, então você vai entender que realmente você pode pegar todos esses títulos aqui e passar para você. Pode pegar todos e passar para uma pessoa só. Como eu já vi apóstolos, eu já vi pastores, profetas, pastores evangelistas. Ou seja, além de um título errado, eles pegam 2, 3. Mas na verdade, o que Paulo quis dizer aqui no versículo 11, tem que haver um complemento desse versículo. Ou seja, é o versículo 12 e 13. Só lembrando que, para nós, é versículo, capítulos. Para eles, eram só simplesmente apenas uma carta. Então, mais ou menos assim, ó. Um professor, ele manda, ele dá uma ordem para os grupos de uma classe. Então ele dá ordem para uns para ser portaria, para outros ele dá ordem de zelador e para outros ele dá ordem de porteiro. Então esse professor, ele tem outros alunos ou em outras escolas, mas para essa escola, para essa classe, ele constituiu portaria para um grupo dentro da mesma classe, para outro grupo zelador, para outro grupo porteiro. Então esse professor mandou essa carta para outras escolas. Mas se chegasse somente isso até ali, essa explicação, com certeza os outros professores iriam pegar, os outros alunos iriam pegar essa carta e ia ler, ia ficar perguntando no ar: para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele constituiu isso? É por isso que eu digo, é como se fosse uma pergunta, esse versículo 11. Porque no versículo 12, você obtém a resposta.